Bom dia! Mais uma manhã onde as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas nas nossas vidas. Hoje, em pleno domingo, mais um domingo de aprendizado, um domingo de instrução, um domingo de reflexão e um domingo de crescimento e mudança de comportamento. Que o Senhor possa nos trazer revelação nessa manhã, no livro de Provérbios, no capítulo 16. Hoje, dia 16 de janeiro de 2022, estamos aí nessa jornada de aprender com Salomão, com os ensinamentos de Salomão, através do livro de Provérbios. Hoje eu quero deixar nessa live registrado um testemunho que eu tenho justamente desse capítulo 16, com relação à minha habilitação, tá? Eu vou estar lendo o capítulo e depois eu vou pontuar os 2 versículos que eu tenho como testemunho, né, desse versículo. Provérbios 16, a partir do 1, diz assim: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos dos homens lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Gente, esse versículo tinha que fazer uma tatuagem, uma faixa, registrar numa pedra, registrar numa árvore. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até o ímpio para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio acalma. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm,
mas a incerteza traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como favo de mel. São doces para a alma e trazem cura aos ossos. Há caminhos que parecem ser bons, mas o final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já vai praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante a justiça. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, pois vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Que capítulo incrível! Sejam todos muito bem-vindos, nem de boas-vindas, né? Sejam bem-vindos. E, como eu disse, eu quero aqui deixar nessa live registrado dois versículos que eu tive uma experiência muito interessante em 2015. Desde os meus 18 anos, eu queria tirar a habilitação, né? Dirigir e tudo, mas eu tinha muito medo de dirigir, minha perna tremia, eu não tinha noção de quem que era o freio, de como que eu ia apertar o freio, a embreagem, aquele monte de pedal embaixo e mesmo tempo de dirigir. Então, mas era uma coisa que eu queria. E quando foi em 97, olha onde que tá, em 97, uma amiga minha foi tirar habilitação, que trabalhava comigo, e eu fiquei querendo muito, mas só que eu sentia tanto medo, só de saber, já me dava tanta angústia, e eu fiz um propósito de orar, de jejuar durante 30 dias até meio-dia, para Deus tirar o medo, para eu conseguir tirar a habilitação e tal. Eu fiz esse jejum, mas eu não entrei na autoescola. Não entrei, passou-se os anos, só aquele querer, mas não tinha uma ação da minha parte. E daí, quando foi em 2015, né? Aí, de um dia, assim, na madrugada, meu marido acorda, vai no banheiro e volta e fala assim, eu dormindo. E aí ele fala assim, você quer dirigir mesmo? Você quer tirar a carteira mesmo? Eu meio acordada, assim, meio dormindo, falei, Aí ele, você quer tirar a carteira mesmo? Porque tirar a carteira é muito sério. Primeiro, que você fica exposta até tirar uma vida. Quem dirige pode tirar uma vida. E é caro, não pode ficar, entra, paga e depois não dirige, ou paga e não faz e tal. E aí eu falei com ele assim, quero tirar sim. Aí ele falou assim, então amanhã você vai, traz 3 orçamentos para mim e eu vou te dar o dinheiro para pagar a inicial, todas as taxas, tudo que for preciso para começar. E aí eu fui, trouxe e ele me deu, né? E aí eu comecei a legislação no mês de maio de 2015. No mês de abril de 2015. No mês de maio eu comecei a enrolar. Faltar das aulas de legislação. E aí eu percebi que eu estava começando a enrolar. E aí eu estava no mês de junho, eu tinha começado a ler Provérbios. E aí eu estava lendo um capítulo por dia. Quando chegou no dia 16, eu li esse versículo, olha,
que é o 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E aí, no momento do meu devocional, no dia 17, eu tenho até registrado ali. Depois eu vou tirar uma foto e vou postar que eu não quero arrancar da porta do guarda-roupa. Na hora do meu devocional, lembrei desse versículo e eu escrevi: eu consagro a minha habilitação ao Senhor. E eu vou passar com certeza. E aí escrevi e preguei na porta do guarda-roupa para eu lembrar que eu tinha consagrado a minha direção e eu não podia enrolar. Porque quando a gente consagra algo ao Senhor, quando a gente promete algo a Deus, a gente tem que entender que nós estamos prometendo algo a alguém sério. Deus, eu sempre falo, Deus não é moleque, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando você consagra algo ao Senhor e esse algo não está muito legal, você tem que analisar que de repente o problema está com quem consagrou, não a quem você consagrou. E isso aconteceu comigo na minha habilitação. E aí eu sempre declarava essa palavra e daí eu fui tirar, né, fazer a legislação, fiz a legislação, aí eu peguei um pique, levei a sério. Aí dia 26, aí tomei coragem, marquei a prova de legislação, passei na prova de legislação, que eu tenho um outro testemunho no outro Provérbios, mas esse eu vou me ater aqui. E aí passei. Quando foi dia 12 de julho, eu estava numa igreja lá do Petrolândia e uma missionária, ela até chama Ana Paula, encontrei com ela um tempo depois, contei esse testemunho. Essa missionária, depois da ministração, ela veio até a mim e falou para mim assim: Deus manda te dizer que já deu ordem àqueles homens para te entregar aquilo que ele separou para você. É um presente que ele tem para você. Fica tranquila. Aí, na hora que ela falou aqueles homens, já veio na minha mente os examinadores. E aí eu fui e entendi que ia ser minha habilitação. E detalhe, todas as aulas que eu fazia de direção, eu tremia tanto, gente, que o medo, assim, a insegurança não passava. Mas como eu tinha recebido essa palavra e tinha consagrado ao Senhor e tinha pregado na porta do guarda-roupa, e sempre que eu abri o guarda-roupa estava lá, eu consagro a minha habilitação, minha legislação e minha direção ao Senhor. E daí eu marquei o exame para a primeira semana de setembro. Tomei coragem já e marquei o exame. No dia do exame, eu vivo um versículo também de Provérbios 16. Viver a palavra. E só que essa vivência foi um aprendizado. Não foi gostosa, mas foi um aprendizado. O que acontece? Vamos lá fazer o exame, né? E aí, na primeira semana de setembro, eu vou fazer o exame e estava um pouco nervosa e eu virei para a parede, fiquei orando. E antes de fazer o exame, eu pedi a Deus um sinal. Eu falei assim: Senhor, como sinal, que é o Senhor que me deu aquela palavra, que o Senhor já deu ordem aos homens para me entregar, e eu já entendo que é a minha habilitação. Um sinal que eu vou pedir ao Senhor é que eles não me peçam parada paralela, retrovisor com retrovisor, porque durante todas as minhas aulas eu nunca consegui parar retrovisor com retrovisor, sempre um pouco para frente, sempre um pouco para trás, mas nunca paralelo. E aí eu falei assim, como sinal eles não vão me pedir no meu exame para parar paralelo, e falei isso só em pensamento. Aí fui pro exame, né? Chegando lá no exame, eu tava um pouco ansiosa. E daí eu vivi esse versículo aqui, ó. O 32. Provérbios 16, 32. É melhor o homem paciente do que guerreiro. Mais vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. Gente, é a gente que tem responsabilidade sobre as nossas emoções.
Às vezes a gente quer culpar o outro. Ah, a culpa é por eu fiquei nervosa, eu xinguei, eu quebrei, eu bati, eu avancei, eu fiz isso, porque o outro me deixou nervosa, porque o outro falou isso, porque o outro fez aquilo. A responsabilidade é minha, de controlar as minhas emoções. E aqui Provérbios fala que vale muito mais você controlar você mesmo do que conquistar uma cidade. Tem muito mais valor você se controlar. E ali eu virei pro canto e fiquei orando, falando, Senhor, me ajuda. Me dá o domínio próprio aqui. Eu consagro as minhas emoções ao Senhor, as minhas emoções é o Senhor que vai dominar. E fiquei ali virada pro canto e o pessoal escolhendo quem ia primeiro. Nesse dia tinha 5 pessoas que ia fazer exame. Eu era a 5ª pessoa. E aí, com a minha instrutora Maria, maravilhosa. Gente, se vocês são de Contagem, vão tirar habilitação, procure aí no Instagram, Maria Medianeira. Ela é ótima para ensinar, ela te ensina para passar, ela te leva para treinar na área, ela te dá as dicas, ela só não controla a emoção, pelo contrário, ela ativa a sua emoção que no dia do exame você nem fica nervoso com o examinador. E ali eu fiquei controlando. E aí o pessoal, quem que é primeiro, tal. E eu não lembro se eu fui a terceira, mas eu não fui a primeira. E eu lembro que uma das pessoas falou assim, eu quero ser o primeiro, porque aí eu emocionalmente, para mim, eu fico livre. Ela deu essa justificativa. Acho que eu fui a terceira pessoa, enquanto isso fiquei ali orando. E aí, gente, aconteceu algo sobrenatural. Quando eu sentei, era como se eu tivesse sentado perto de anjos. Todo aquele nervosismo que eu estava fora do carro sumiu. Eu fiquei tranquila, eu saí tranquila, conversei com os examinadores, falei com ele, um deles, eu estava de uniforme, né, da empresa que eu trabalhava, de turismo, e aí ele falou assim, você trabalha com turismo? Isso, vira à esquerda. Você trabalha com turismo? Aí eu dei setinha, olhei e tal, respondi. Ainda falei com ele, olha, tem pacotes para vários lugares do Brasil, fora do Brasil. Super de boa. Teve um momento que ele me pediu um controle de ré. E daí quando eu fui controlar, alguém buzinou. Em algum canto lá. E ele pisou no freio. Quando ele pisou no freio, eu olhei para ele e falei assim, por que você pisou no freio? Essa buzina não foi pra mim, não tem ninguém atrás de mim. Olhei no retrovisor e respondi ele, desculpa, consegui. Foi uma gracinha meu exame, não me pediram a parada paralela. E aí quando eu desci, né, meu exame terminou, eu desci do carro e eu ouvi ele falar com a minha instrutora, com a Maria. Ela é ótima, super tranquila, não é perigosa. Ainda riu e falou assim, não é perigosa não. Ela é ótima. E aí, as outras pessoas foram e aí nós fomos para a área da baliza. Aí foi a derrota. No caminho da área da baliza, de cá, bem distante ainda da área, eu vi uma pessoa tentando fazer baliza e parando o carro torto. No que eu vi isso, gente, pega essa lição, em nome de Jesus, para vocês não cometer o mesmo erro que eu cometi. E volte sempre que necessário nesse versículo 18 do capítulo 16, porque aqui foi a minha derrota. Eu vi de longe a pessoa parando e deixando o carro torto e descendo. Eu virei pro pessoal que tinha passado, nesse dia todos passaram na circulação. E aí eu virei pro pessoal que já estava repetindo o exame e falei assim, quem coloca o carro na vaga, a pessoa que deixa o carro torto, quem coloca o carro na vaga é a gente que vai começar o exame ou a Maria? Aí a pessoa falou assim, é a Maria. Quando a pessoa falou que era Maria, o meu cérebro, que já estava controladinho, mandou uma mensagem assim. Gente, é interessante como que a mente da gente cria uma frase completa. Isso traz uma reflexão muito profunda. Às vezes nós estamos tomando atitudes em cima das frases que o nosso cérebro completou.
Às vezes a pessoa fala uma palavra e a gente entende uma frase completa. Olha o que o meu cérebro entendeu. Escuta essa. Quando a menina falou a Maria, eu entendi assim, a Maria coloca o carro da primeira pessoa que vai fazer o exame. Vocês acreditam? E quando eu entendi isso, eu virei para todos, gente. E falei assim, eu vou ser a primeira então. Cri, cri, cri. Elisângela, essa que vos fala, fez isso. Não tive compaixão, não tive educação, não tive misericórdia. Não me importei pro colega que lá no primeiro exame falou assim, eu sinto mais segurança em ir primeiro, que aí eu fico livre. Que quanto mais eu espero as pessoas irem, mais ansioso eu vou ficando. Eu não importei para a fala do colega, eu impus. Olha o que Provérbios 18 aqui diz. O orgulho vem antes da destruição. Tem uma versão que fala, o orgulho antecede a queda. Olha aqui, 18. O espírito altivo antes da derrota. O que é o espírito altivo? É quando você é altiva, você não importa para o que o outro sente, para o que o outro pensa, para o que o outro... Qual prejuízo a minha escolha vai trazer o outro? Isso é altivo. E eu fui altiva naquele momento. Eu confesso aqui publicamente, em rede nacional. Porque o meu Instagram é nacional. E o YouTube também é nacional. Que eu fui altiva. E, como Provérbios, a palavra de Deus, ela não mente. O espírito altivo antecede a queda? Pois aconteceu. Cheguei lá, fui a primeira, ninguém contestou comigo, porque eu fui tão altiva, e eu já sou alta, que eu impus. A minha resposta eu fiz assim de uma vez, ó. Então você é a primeira. Então, essa palavra então, queria dizer que se a Maria colocasse o carro na vaga só da primeira pessoa, que é o que o meu cérebro entendeu, não sei porque que ele entendeu isso, porque não foi dito isso, então eu vou passar, então eu quero que a Maria coloque o carro para mim, que é mais garantido. Mas por que eu quero garantir que eu ia passar se Deus já tinha me falado que eu ia passar? Que ele já ia me entregar. Eu tinha tido a prova na circulação. Você está vendo que confusão que a gente arruma? E às vezes a gente ainda não alcançou a bênção. Às vezes a gente não alcançou aquilo que Deus prometeu. Por causa dessa viagem nossa. Por causa dessa falta de confiança. Por falta de sermos humildes a ponto de falar, Deus falou, tá falado. Sabe? Faz uma reflexão. Às vezes a pessoa fica assim, Deus prometeu, e até hoje. A culpa é toda nossa, gente. Olha a minha mente, olha que engano a minha mente produziu, ninguém falou isso. E aí eu fui. E me impus. E fui para a baliza. Gente, foi a derrota. Eu entrei, pus o cinto. Dei ré. Sabe aquela rézinha que você dá para começar a baliza? Dei ré, encostei no cone. O rapaz só pegou a porta, assim, atravessou assim por mim, abriu a porta e falou, pode descer. Só isso. Perdi o exame ali. Porque o espírito altivo vem antes da queda. O orgulho vem antes da derrota. Na Bíblia Mensagem, na versão A Mensagem, diz assim, olha, o temperamento explosivo... Não, tô lá no 15. 18. Primeiro vem o orgulho, depois a queda. Quanto maior é o ego, maior é o tombo. Deus, ele não vai contra a palavra dele.
Deus me prometeu habilitação? Prometeu. Mas lá em 1900 bolinha, ele já tinha prometido que o orgulhoso ia cair. Que aquele que tem um comportamento altivo ia cair. E Deus, ele tem compromisso com a palavra, com a Bíblia. Bíblia. Toda profecia. Você fala comigo assim, Elisângela, como eu sei se a profecia é de Deus? Gente, se ela estiver alinhada com a Bíblia, com o que a Bíblia diz, pode fechar o oi que vai acontecer. Deus não é achismo. A nossa mente cria uma coisa, uma bondade, eu sou tão boa, eu sou tão generosa, mas aqui no versículo inicial fala que Deus, ele sonda o coração. O versículo 2 fala assim, ó: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Sabe o que quer dizer isso? Vou ler numa outra versão para uma melhor compreensão. O 2. O homem fica satisfeito com o que lhe parece bom, mas o que lhe realmente bom, só o Eterno avalia. Deus, ele sonda nosso coração. Ele avalia o nosso coração. Será que essa bondade, será que esse carinho todo, será que isso é verdadeiro ou eu estou com manipulação, estou com segundas intenções, estou querendo me gloriar, querendo que o outro ache que eu sou boa? Essa avaliação eu não tenho que fazer com relação a outra pessoa, mas Deus faz com relação a mim. E eu tenho que fazer com relação a mim. Eu preciso sondar meu coração. Eu preciso falar, por quê? Por que que eu tô com esse comportamento? Por que que eu tô fazendo isso? E às vezes nós deparamos com tanta sujeira no nosso coração. E ali eu perdi minha habilitação. Porque encostar no cone é gravíssimo. Eu não tive nenhuma na baliza quando se erra, desde que não encosta no cone, nem no meio-fio. Você tem 3 chances, eu não tive nenhuma chance. E quando eu desci daquele carro, gente, eu já desci consciente. Foi tão lindo, foi um momento tão que o Espírito Santo estava ali naquele meu exame, me conduzindo, porque eu não esperei no outro dia para entender que foi o meu comportamento altivo. Eu já desci do carro, é tanto que eu não chorei. Eu não chorei. Eu já desci do carro arrependendo, pedindo Deus perdão. Já desci do carro, eu pus o pé no chão já consciente que foi o meu coração altivo com os meus colegas. Foi eu querer confiar no que a Maria ia fazer. Porque se Deus falou comigo que ele ia me dar a habilitação, como ele disse, ele tinha já aquele presente, já tinha dado ordem aos homens para me entregar, e ele confirmou isso, o carro podia estar de cabeça para baixo, que ele ia me capacitar, pôr de cabeça para cima e pôr no lugar. Você viu como que é sutil a gente querer ajudar Deus? Mesmo Deus prometendo? Então o que aconteceu, que seja uma lição para você. De não ter o coração altivo. Consagrou ao Senhor algo? Confia que o Senhor vai fazer a parte dele. Faça a sua. Treine, leia, aprenda e confia que Deus faz a parte dele. E aí, quando eu fui para o meu segundo exame, eu orei e falei, Senhor, eu não vou pedir nada. Não vou pedir, não tenho nem coragem. Não pedi nada, gente, não pedi para passar. Eu falei, se eu tomar umas 10 pau, a culpa é toda minha. E é mais a misericórdia de Deus me alcançou. E ali na circulação, eu passei. E na baliza, eu passei na primeira tentativa.
Gente, eu já desci daquele carro pulando, falando em línguas, sendo renovada. Uma alegria me invadiu, sobrenatural. Pô, gente, porque tirar a habilitação é muita pressão. Eu concordo, é muita pressão. Mas quando eu consagro ao Senhor, aí sim, dá certo com certeza. Tá escrito. E eu quero deixar uma palavra para você, Marta. Consagra ao Senhor os seus negócios. Não permita o medo roubar, o medo do que vai acontecer, o medo. Não permita o medo te roubar energia. Se você consagra seus negócios, suas peças de vidro ao Senhor, se você consagra a sua culinária ao Senhor, vai dar certo com certeza. Tá escrito. Tá escrito. Vai dar certo com certeza. Você só tem que lembrar de uma coisa. Que quando você consagra algo ao Senhor, aquilo passa a ser dele, ele passa a ser o dono. Ele passa a ser o majoritário. Então você já não pode mais sair tomando decisão precipitada, porque você tem agora um sócio. Você tem um participante. Então tome essa palavra para você. Se você consagra a sua empresa, você abrir um negócio, vai dar certo, com certeza. Mas saiba que você tem que consultar aquele a quem você consagrou. A circunstância. E vocês não sabem da maior. Depois que como eu fui a primeira para frente, eu fiquei assistindo a Maria colocar todas as 5 vezes o carro no lugar. Vocês acreditam nisso, gente? Olha que mentira que o meu cérebro inventou para mim e eu acatei. Ela colocava, o instrutor colocava o carro, alinhava o carro para o próximo aluno em todos os exames. E o meu cérebro me enganou, me mandou uma frase que ela colocava só do primeiro e me levou a ter um comportamento altivo. Mas na verdade foi revelado o meu coração. Tinha uma altivez escondida ali em algum lugar. E ela resolveu se manifestar justamente no exame. Mas eu aprendi muito com essa lição. E eu espero que você aprenda. Sonda seu coração. A Eliane comentou aqui. Olhe-se no espelho. Olhar-se no espelho é necessário. Às vezes a gente avalia tanto a vida dos outros. A gente julga tanto aquele lá. Com certeza fez isso por causa daquilo. Ah, lá? Você viu a cara dele? Vai ver que foi isso. Gente, vamos olhar para nós e analisar qual é a intenção do nosso coração. Se nós estamos tendo falta de fé, se está havendo um comportamento altivo. E o Senhor vai nos levar a viver as promessas dele. Deus tem prazer. Deus tem prazer. Coloca isso na sua mente. Não idolatra a vida ruim. Não idolatra o castigo. Não idolatra a derrota. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus é Pai, Pai de amor. Ele é o próprio amor. Só que Deus, ele não pode ir contra a palavra dele. Não pode. O coração dele sangra. Quando Jesus estava ali na cruz, quando ele foi crucificado, tudo se escureceu. Deus não suportou olhar, mas Deus não interferiu. Às vezes nós estamos tomando escolhas tendo comportamentos que levam a Deus a cumprir a palavra dele, ele chora. Porque ele não quer ver nós passar por aquela situação. Mas ele nos concedeu livre-arbítrio. E aí, ele espera que nós olhamos para ele e pedimos socorro. Mas muitas vezes o orgulho é tão grande que a gente simplesmente senta na poltrona de vítima, culpa o passado, culpa
o futuro, culpa a descendência, culpa o capeta, culpa o pai, culpa a mãe, culpa o patrão, culpa a irmã, culpa todo mundo, mas não assumimos que aquela situação se desencadeou por causa do meu orgulho. E aí a gente não vai para Deus em arrependimento. Vamos para Deus em arrependimento, porque Ele está pronto a nos perdoar. Ele está pronto a nos lavar. Ele está pronto a cumprir aquilo que Ele prometeu. Se Deus te prometeu uma casa, se Deus te prometeu um carro, se Deus te prometeu você ser dona e proprietária, Elisângela, como que eu sei que Deus me prometeu? Gente, se Deus colocou no seu coração e se isso vai abençoar a sua vida, sua família e outras pessoas, foi Deus que colocou no seu coração. Se você leu uma palavra e aquela palavra trouxe essa clareza para você, foi Deus que colocou no seu coração. Eu quero deixar uma dica aqui de um hino. De repente você tirar um momento e você ouvir esse hino. Aquele hino que fala assim: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos. Vamos pedir ao Senhor um coração igual ao dele? Porque no coração de Deus não tem altivez. No coração de Deus não tem, no coração de Jesus não tinha querer ser melhor do que os outros, querer tirar vantagem, importar com si próprio, só consigo mesmo, que foi o que eu fiz. Eu ouvi uma pessoa dizer que queria ser o primeiro, porque quanto mais ela vê pessoas indo, mais nervosa fica. Eu não importei por essa fala. Eu não importei. Olhei só a mim. Primeiro erro. Segundo erro. Eu não confiei naquilo que Deus tinha me falado. Eu não confiei. Porque a minha decisão de querer ser a primeira não era porque eu ficava nervosa. Não era porque eu senti de ser a primeira. Era porque eu entendi que a Maria colocava o carro alinhado para a primeira pessoa. Acreditei numa mentira. Talvez você está acreditando numa mentira que a sua mente te contou. E você está presa nisso. E você não entende por que demora tanto. Se livre das mentiras que Satanás sopra na sua mente. Você é filha amada. Se livre. Eu estou sendo castigada. Tem gente que aceita uma vida ruim, uma situação ruim, achando que Deus está castigando. Gente, o sangue de Jesus está aí para nos lavar, para nos purificar de todo o pecado. Se você tem consciência que você errou, faça como nossa live ontem. Caiu, levanta, lava-se no sangue de Jesus e vai adiante. Ontem o Instagram nos derrubou umas 5 vezes. Salvei 3 pedaços de live. Levanta. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Não aceita nenhuma acusação de Satanás sobre a sua vida. Talvez, se eu aceitasse a acusação, talvez se eu não saísse daquele carro ali já arrependendo, pedindo perdão a Deus, talvez até hoje eu não teria habilitação. Se eu me apegasse ao meu castigo, se eu me apegasse àquela situação, Deus me castigou, eu vou ficar aqui, Deus nem vai me dar mais. Gente, nós precisamos conhecer um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que transforma maldição em bênção. E para a misericórdia do Senhor,
Eu louvo a Deus todo dia que eu saio dirigindo. Antes de ontem, a Eliane estava passando mal, minha irmã. E aí eu fiquei sabendo de uma farmácia que tinha um remédio. Eu fui numa farmácia com ela, levei ela numa mais longe. E eu falei com ela, Eliane, eu sinto alegria em poder dirigir, que honra! Gente, se eu não soubesse dirigir, eu não ia poder socorrer uma pessoa. Eu levei em 2019, 2020, eu levei minha sogra e meu sogro no Cerro, dirigindo. A cidade deles era o sonho dela, e antes de eu dirigir, tirar a carteira, ela falava, vai, você podia tirar a carteira para você me levar no Cerro? Sabe? E fora as vezes que foi diversão de sair. No meu aniversário, eu peguei minhas irmãs, minhas 4 irmãs, uma mora em outras 2, uma não vai nunca nos convites dos babados, que é a Verinha, a Alexandra mora em outra cidade, e eu fui na casa de cada uma. Fui na Patrícia, peguei a Patrícia, fui na Eliane, peguei a Eliane, fui na Marta, peguei a Marta, fui na Erildo, peguei a Erildo, e nós 5 saímos para comemorar meu aniversário. Que alegria, que bênção! Mas eu passei por esse processo. E eu declaro sobre a sua vida hoje, saia desse lugar de vítima. Saia desse lugar de altivez. Arrepende. Saia desse lugar de mentiras. Mentiras que a sua mente está produzindo. Que o diabo tem soprado no seu ouvido e você tem acreditado mais no que o diabo fala, no que a sua mente produz, no que a Bíblia diz. Como a frase... Vou terminar com a frase do pastor Márcio Valadão. Não é dele, mas eu sempre ouço ele falar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu nunca mais serei a mesma. Nunca, nunca, nunca. Eu serei transformada pelo poder da palavra de Deus. Amém? Tenham um excelente domingo, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta, compartilha nos seus grupos. Esses vídeos, essa jornada de provérbios está sendo salva no meu canal no YouTube. O canal chama Cantinho Dali. A minha amiga Patrícia, gente, é um tesouro que Deus... colocou na minha vida e nós nos reencontramos depois de muito tempo. Ela fez esse canal e ela tem baixado ali os vídeos. Então, se você sabe de alguém que não tem Instagram, encaminha o YouTube, para essa pessoa, para ela poder estar assistindo e sendo abençoada, e que nós possamos continuar crescendo. E até amanhã, às 6h31 da manhã, amanhã dia 17. E amanhã eu tenho uma convidada muito especial, a Fabiana. Ela é terapeuta, ela tem um grupo que chama Casa Afetiva, ela trabalha com mulheres e ela traz, ela trabalha, a terapia dela é muito voltada para essa mulher que afeta a casa, que cuida da casa de forma que a casa afeta a todos, a casa afetiva. Então, espero vocês. A Marta está pedindo oração para a Júlia, que o Senhor alcance a Júlia, repreende todo o mal na vida da Júlia em nome de Jesus, que a Júlia possa ter a saúde restabelecida para a glória de Deus. Maria, muito bem-vinda, Maria. Nós já estamos encerrando. Inclusive, Maria, eu conto nessa live sobre a minha habilitação. Vale muito a pena assistir. Que o Senhor abençoe e até amanhã, às 6h31 da manhã, no Provérbios 17, com a Fabiana, nos trazendo muitos ensinamentos aqui. Que Deus abençoe e até amanhã.